Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Nós iremos estudar a lição de número 30, que tem como título O alicerce que sustenta a família cristã, a estabilidade e a segurança do lar. Nosso textuário está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, dos versos de 1 a 4. No domingo passado, que é uma continuidade desses estudos, nós falamos aqui a respeito de ética cristã e fizemos um comparativo a respeito de ética no conceito secular, que significa hábitos e comportamentos, costumes. Porém, o que aprendemos na lição passada é que a ética cristã está baseada na vida de Cristo Jesus e em seus ensinamentos. E, portanto, hoje eu faço a seguinte pergunta para que nós possamos refletir sobre qual é o verdadeiro alicerce que sustenta a nossa família. Nós aprendemos lá em Gênesis, no capítulo 1, dos versos 27 a 28, que o homem foi criado primeiro por Deus. Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E, portanto, o homem é a coroa da criação divina. Porque tudo que foi criado pela palavra. Mas o homem, Deus teve o cuidado de moldar o barro e depois soprar do seu espírito na narina do homem. E depois disso, Deus criou a mulher como companheira, como ajudadora. Se nós pensarmos por aí, nós veremos que Deus é amor, onde Ele amou a sua criação, e que há uma hierarquia. E nós percebemos, como cristãos, que a partir daí é que o casamento surgiu, ou seja, através da criação divina, e desse ajuntamento tornou-se um casamento. E, portanto, ali formou-se uma família. Há uma frase de um filósofo que diz que a família é a célula máter da sociedade. E é interessante nós pensarmos a respeito disso, porque é através da família que se inicia toda essa questão dos problemas do contexto social em que vivemos. E é a partir daí que o apóstolo Paulo, nas suas cartas em Efésios, Romanos, Coríntios, falando para aquelas igrejas a respeito do comportamento cristão. Interessante nós lermos Efésios, no capítulo 6, dos versos de 1 a 14. Paulo chama a atenção daquela igreja para que os filhos sejam obedientes aos seus pais. E também exorta para que eles honrem os seus pais. E depois faz menção dizendo que os pais não devem provocar a ira a vossos filhos. E nós queremos pensar um pouco a respeito disso. Na nossa responsabilidade como cristãos, como pais, como maridos,
Se nós que recebemos as palavras da vida, os ensinamentos de Jesus Cristo, nosso Mestre, Senhor e Salvador, temos a imensa responsabilidade de estarmos alicerçados segundo aquilo que o nosso Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou, amando as nossas esposas, tratando-as com devido respeito, amando os nossos filhos, para que eles também possam nos honrar como pais. É certo que isso nem sempre é uma regra, mas assim nós devemos fazê-lo segundo aquilo que a Bíblia nos ensina. E eu fico pensando, e aquelas pessoas que não conhecem o amor de Cristo, que ainda não entenderam a mensagem do Evangelho? É por isso que nós vivemos em um mundo tão cheio de conturbações, problemas sociais. Quantas pessoas estão no mundo das drogas, estão numa vida de prostituição, numa vida de avareza, de luxúria, de soberba, de idolatria, porque não conhecem a verdade, porque não entenderam a mensagem de Cristo Jesus. E é a nossa missão, como cristãos, de testemunharmos o amor de Cristo. Você homem e você mulher, e você filho também. Eu faço uma pergunta para você e também para mim. O casamento é uma união de dois seres completamente diferentes, com desafios diários de mutualidade. Como você entende a possibilidade de união duradoura diante de tantas diferenças? Não tem sido fácil, não é fácil. Mas nós devemos, em primeiro lugar, sermos obedientes à palavra do Senhor, amarmos uns aos outros, amarmos as nossas esposas, estarmos em comunhão com o nosso Deus, com os nossos familiares, orando em todo o tempo, sendo perseverantes e obedientes, pois assim será mais fácil vencermos as adversidades desta vida. Quando Jesus Cristo é definido como alicerce e a base do lar, os valores produzidos serão diferentes daqueles que estão sob a influência do pecado. Sabe-se que os bons hábitos, o caráter, as crenças morais de cada ser humano são transmitidos neste ambiente familiar. Por isso, quando Jesus Cristo é o alicerce do lar, uma nova visão dele mesmo e do mundo surgem, e a cosmovisão cristã passa a prevalecer como extensão do lar, em seus hábitos e práticas e decisões. Desde que quando os meus filhos nasceram, desde muito pequenos, eu adotei um hábito de ler a Bíblia, mesmo que eles não entendessem. E também eu falava a respeito de música, do conceito de música para nós, como cristãos. Entendendo eu e muitos de nós entendemos que a música, ela deve ser motivo de adoração ao Senhor. E é interessante que quando nós testemunhamos o amor de Cristo, naturalmente, nós nem precisamos forçar a barra com os nossos filhos. Naturalmente, eles irão também aprender. E sempre quando os meus filhos vão deitar, por exemplo, eles pedem: papai, leia a Bíblia para nós, ou vamos orar. Quando eles estão numa situação de medo, de temor, eles também pedem. E ao mesmo tempo, ao se depararem com alguém
que não conhecem o amor de Cristo ou que não ouvem algo que não edifica a si em Cristo Jesus, eles naturalmente falam para as pessoas, né? Sem que eu intervenha. E é interessante, porque se nós adotarmos esse hábito de deixarmos Cristo ser o cabeça, o alicerce, a base da nossa família, naturalmente as pessoas vão perceber que Jesus Cristo é a extensão do nosso lar e vice-versa. Não se ignora que a influência do mal e do pecado estão sobre a sociedade, assim como esteve originalmente no Éden. A presença e a herança deste mal estão descritas pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 11. No capítulo 11 da carta de Paulo aos Coríntios, Paulo está exortando aquela igreja que vivia no mundanismo, que vivia no pecado, que não queria deixar aquele hábito de pecar. E Paulo exorta aquela igreja. Ele diz ali no verso 3: ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado e não tiver amor. Então ali no texto de 1 Coríntios capítulo 11, verso 3, diz assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. O verso 4 diz: todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Na realidade ali, Paulo está falando de costumes, sim, mas necessariamente Paulo estava falando de costumes que não faziam parte do contexto cristão, daquilo que outrora ele havia ensinado. Se nós lermos todos os capítulos anteriores, nós vamos ver que Paulo fala a respeito de casamento, Paulo fala a respeito de comportamento, de muitos outros comportamentos que não vão ao encontro daquilo que Jesus Cristo nos ensina. E Paulo ensina que o coração do homem e da mulher tornou-se enganoso, sujeito a enganos e sugestões do mal. Não são todos os lares que estão se desenvolvendo com as mesmas regras, definições e propósitos ensinados na Bíblia. Ignorar a Cristo como alicerce e fundação do lar é abrir um precedente para a aceitação de uma visão de mundo distante dos ideais de Deus. Então, meu amado amigo, meu amado irmão em Cristo Jesus, nós precisamos, como igreja do Senhor, como igreja cristã, através da nossa cosmovisão e da ética cristã, estarmos atentos para que o inimigo não destrua o nosso lar, não destrua a nossa vida, pois basta apenas um deslize para que nós possamos destruir essa célula máter da sociedade que é a família. E nós precisamos vigiar e orar em todo o tempo, cuidando das nossas esposas, cuidando dos nossos filhos, cuidando dos nossos irmãos. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Através dele os lares são restaurados e definitivamente retornarão ao cumprimento dos propósitos de Deus para a família, pois seus membros terão a oportunidade de produzir reflexões profundas e seguir seus princípios. Jesus Cristo é o alicerce. Temos observado a influência de uma ética secular definindo padrões nos casamentos cristãos.
O que você tem feito para que essa influência não atinja o seu lar? O que nós temos feito como cabeças do nosso lar, cabeça da nossa família, pois Cristo é o cabeça da igreja e da nossa família, e nós somos o cabeça do nosso lar. O que nós, como homens, temos feito para que o mal não destrua o nosso lar, a nossa casa? Nós precisamos considerar, segundo o que a lição nos ensina, 3 fatores primordiais são importantes para que nós tenhamos êxito dentro do nosso lar. Primeiro, Cristo deve ser a rocha e o alicerce para que tenhamos êxito na nossa família. O segundo ponto, o amor manifesto de Cristo. Ele também deve ser manifesto dentro do nosso lar. E o apóstolo Paulo vai falar lá no capítulo 13 de Coríntios que o amor é a supremacia de Cristo. O amor é a base de todas as coisas. O amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. E Paulo encerra lá no verso 13 de Coríntios, dizendo que agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Então, meus irmãos, o amor, ele deve sempre estar em primeiro lugar dentro do nosso lar, da nossa casa. Quantos casais têm sido desfeitos por conta de desentendimentos, de brigas, da falta de não suportar? Cada um tem seu sentimento próprio, tem sua vida própria, mas quando nós vivemos em família, em casal, nós devemos considerar todas as situações que envolvem a vida do casal, que envolvem os filhos, né? E muitas vezes a gente tem uma concepção errônea na criação dos nossos filhos, pensando que o simples fato de você somente falar para os seus filhos, eles vão aprender com aquilo, mas não. Quando você ama sua esposa, os seus filhos vão aprender de fato o que é o amor, o que é amar. E o quanto esse sentimento é importante para as nossas vidas. Se nós contarmos com a graça de Deus, nós iremos superar todos os obstáculos e passamos a encontrar cada etapa vencida, um nível mais profundo do próprio amor de Deus, que nunca falha. O amor, quando demonstrado na relação conjugal, produz respeito mútuo, diálogo, cria espaços para boas e saudáveis reflexões, forma bons exemplos e o relacionamento passa a ter sentido, pois interage e vivem as bênçãos de serem unidos numa só carne. O amor, quando manifesto, é elemento-chave para a construção. No grego, nós temos 3 significados para essa palavra amor. O amor eros, que é o amor entre casal, o amor filia, que é o amor entre irmãos, e o amor ágape, que é o amor de Deus para com os homens. E, de fato, nós devemos considerar que Jesus Cristo é amor, que Ele expressou o seu amor na cruz do Calvário. Assim como Ele amou a igreja, nós devemos amar as nossas esposas e, consequentemente, amar a nossa família, os nossos filhos e também todas as pessoas, porque o Senhor Jesus nos ensina isso.
E essas três palavras, traduzidas com amor, definidas na Bíblia, são a base para o relacionamento familiar. Em sua opinião, é possível demonstrar essas três formas de amar na família? Cite e enumere maneiras pelas quais possamos percebê-las. O terceiro ponto, que é muito importante para que nós tenhamos segurança e paz dentro da nossa casa, é o que Paulo ensina lá para a igreja de Éfeso, no capítulo 5, dos versos de 22 a 33. Paulo ali, ele cita várias exortações para as mulheres, dizendo que as mulheres devem estar sujeitas aos seus maridos, porque o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. E também que os maridos devem amar as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e por ela se entregou, para santificar, purificando-a com lavagem de água pela palavra. Então isso é importante, meus irmãos, que nós pensemos nas responsabilidades mútuas. A responsabilidade do homem para com a sua esposa, o seu lar, a sua casa, os seus filhos, também dos filhos, das esposas para com seus maridos, e ambos da responsabilidade para com os seus filhos. Certa ocasião também Paulo diz que o marido deve pagar a verdadeira benevolência à mulher, e assim também a mulher deve pagar a verdadeira benevolência ao seu marido. Ou seja, Paulo ali está falando também de sexo, que o marido, o seu corpo, pertence à sua mulher, e também o corpo da sua mulher pertence ao seu marido. E muitas vezes nós temos uma concepção errônea, porque a sociedade tem ensinado coisas que não são de Cristo, coisas que não vêm de Deus. No mundo hedonista, no mundo de vãs filosofias, que tentam distorcer a imagem de Deus criada no homem, onde o Senhor Deus criou homem e mulher, e assim, criando a família, permitiu que os dois pudessem ter relações e, consequentemente, pudessem se perpetuar e ter seus filhos. De acordo com Efésios, no capítulo 5, no verso 25, cabe ao marido amar a sua mulher com amor ágape, que significa amor sacrificial. À esposa cabe a posição de preservar-se ao lado de seu marido, oferecendo apoio como ajudadora. Assumir papéis responsavelmente, conforme o ensino bíblico, promoverá uma grande e positiva estabilidade do lar, criando uma referência para os filhos, que por sua vez devem honra e respeito aos pais, através da obediência, conforme Colossenses 3:20. Jesus Cristo se referiu aos filhos em Mateus 19:19, enfatizando o ensino já conhecido no Antigo Testamento. As famílias cristãs estão em constante vigilância contra as ameaças de instabilidade no lar, vivendo seus papéis definidos pelo Criador. Eu me lembro muito bem de um texto que me veio aqui à memória, lá do Velho Testamento, onde o Senhor Deus disse, não sei se está em Êxodo, ou Levítico, ou Deuteronômio, que diz: ouve, pois, ó Israel, o Senhor é o teu Deus. E lá mais adiante vai dizer que os pais devem ensinar os seus filhos caminhando, andando,
deitando, falando em todos os momentos, ensinando o caminho da verdade, ensinando os preceitos do Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, para os seus filhos. Veja quão grande responsabilidade nós, como homens cristãos, temos com relação à nossa família, de preservar aquilo que é de mais importante, aquilo que é a coroa da criação, que é o homem, a mulher e sua prole. Então nós devemos verdadeiramente, meus irmãos, pensar nessas três situações que vão trazer o alicerce que sustenta a família cristã e a estabilidade e a segurança do nosso lar, que é Cristo Jesus, o amor e as nossas responsabilidades como família e como família cristã. Como a sua vida, como a sua atitude fortalece a estabilidade do seu lar? Há algo que precisa ser revisto da sua parte? Para encerrar, meus amados e queridos irmãos, eu quero dizer para todos nós que nós precisamos, de fato, perceber das nossas responsabilidades, das nossas carências, e precisamos fazer com que as nossas famílias tenham essa garantia, essa sustentação, essa segurança proporcionada por Deus em Cristo Jesus, e que possamos vigiar e orar em todo o tempo e testemunhar, porque além da nossa família, outras famílias que não viveram o amor de Cristo e que ainda não conhecem, precisam desse amor, precisam conhecer esse Cristo Jesus que restaura o ser humano como um todo. Porque a família é o projeto de Deus. Jesus Cristo é a fundamentação para a formação de uma visão cristã de mundo, com base nos princípios imutáveis de Deus. Alicerces firmes se fundamentam com base no amor ágape. Assim a família poderá viver uma dinâmica respeitosa. O amor ágape será a base para uma relação segura e respeitosa. Com este amor no centro da vida, a relação conjugal viverá o amor vivo e dinâmico, sempre pronto à ação em favor do outro. O amor é uma escolha, não precisamente um sentimento. Nós vimos isso na cruz do Calvário. Jesus Cristo, ele se entregou por todos aqueles que creem no seu nome. E assim também nós devemos fazer com as nossas esposas. Amar de forma incondicional. Assim também com os nossos filhos. E também com todos os seres humanos, orando até mesmo pelos nossos inimigos. Que o Senhor Jesus esteja com você, meu amigo, que Deus possa nos abençoar nesta manhã e em todo o decorrer do dia, e que todos tenham um bom final de semana e uma ótima semana. Bom dia.